Para saber se Donald Trump fez o seu tarifaço de 50% sobre o Brasil sem motivação política ou comercial, vejamos a carta que Donald Trump mandou para o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, alguns trechos dessa carta. E a partir daí a gente vai entender se a motivação é só mero comercial ou é política. Vamos lá, a um trecho. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caixa de bruxas e deve acabar imediatamente. Donald Trump quer dizer aqui que Jair Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário brasileiro. Está sendo caçado. Mas, como sabemos, é mentira. Porque existem provas, evidências coletadas que dizem que Jair Messias Bolsonaro tentou dar golpe na República Brasileira. Se você não acredita, vejamos algum vídeo aqui e daqui a pouco voltaremos. Não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, aconteceu que está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Como vocês puderam ver no vídeo, que foi gravando a reunião entre Bolsonaro e seus ministros em 2022, tem um teor golpista. Então Bolsonaro não é o príncipe inocente, aquele que não tem culpa de nada, aquele que injustamente está sendo julgado. E sim, justamente ele está sendo julgado pelas suas falas e atitudes de teor golpista. Mas vejamos outro trecho aqui da carta que foi mandada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele diz: em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres. Paramos aqui. Quando ele diz ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres, é uma mentira. O Brasil em 2022, como em 2024, teve eleições livres, justas e auditadas. Vejamos aqui outro trecho que observadores internacionais falam sobre a eleição de 2022 e daqui a pouco eu volto. Estrangeiros que acompanharam as eleições de ontem destacaram hoje que o processo seguiu os requisitos internacionais. Além disso, observadores em São Paulo e em Brasília elogiaram a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. A missão de observação eleitoral concluiu que o processo eletrônico de votação no Brasil é seguro, confiável e segue os preceitos legais e requisitos internacionais. Destacou também a possibilidade dada aos eleitores com deficiência de votar em sessões especiais. A missão de observação eleitoral da rede dos órgãos de justiça e administração eleitoral da comunidade de países de língua portuguesa sublinha a forma pacífica e ordeira como decorreram as operações e a observância generalizada dos procedimentos legais e, por esse facto, felicita o povo brasileiro e, em especial, as autoridades, instituições e cidadãos, com a intervenção no processo. A União Interamericana de Organismos Eleitorais também emitiu um parecer no mesmo sentido. De acordo com os observadores internacionais, o processo brasileiro já está consolidado, passa por auditoria rigorosa e conta com comissão de transparência confiável. As urnas eletrônicas funcionam para o que estão pensadas e fazem o que devem fazer. Olha, como podemos ver no exemplo de 2022, as eleições no Brasil são livres, auditadas e justas, como também foram de 2024. Então não existe ataques insidiosos, contra as eleições livres no Brasil. As eleições no Brasil são livres. Mas vamos para um outro ponto interessante, que é o seguinte, acompanhe comigo.
e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu sentenças de ordem de censura secretas e ilegais à plataforma de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e a expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Ele quer dizer aqui que existem ordens, né, do Supremo Tribunal Federal secretas, né, supostamente existem ordens do Supremo Tribunal Federal secretas e ilegais, mas isso é uma mentira, porque de acordo com as informações do jornal Folha de São Paulo, um dos motivos para a taxação de 50% dos produtos brasileiros foram em parte pela insatisfação do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, que decidiu ampliar a responsabilidade das plataformas digitais pelos conteúdos postados pelos usuários. Até então, antes disso, a legislação brasileira exigia que as redes sociais fossem responsabilizadas apenas pelo descumprimento de ordem judicial. A nova interpretação exige ações preventivas, como a remoção proativa de conteúdos. Então, isso tem a ver com a nova legislação, né? Tem a ver com o novo julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, e não sobre uma suposta censura ou uma suposta ordem ilegal sobre as mídias sociais dos Estados Unidos, né? Eles consideram, né, esse julgamento como uma ameaça à liberdade de expressão, né? Então, podemos concluir aqui que as Big Techs influenciaram na taxação de 50% e o ex-presidente também, Jair Messias Bolsonaro. Então essa motivação não é comercial, é política. Mas vamos mais adiante e vamos mais à frente, né? Para que você possa ter o entendimento completo. Leia mais um trecho comigo. Por favor, entenda que 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. É necessário ter isso para corrigir as grandes injustiças do sistema atual. Ele quer dizer, né, nesse trecho, que existe, digamos, um déficit, né, comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Mas é mentira, porque os dados oficiais do governo brasileiro apontam que em 2014 e 2024 o saldo comercial entre os dois países foi positivo para os Estados Unidos em 51 bilhões. Então, teve superávit, né? Então, essa questão do Brasil estar dando déficit para os Estados Unidos é mentira. Então, a motivação, como vemos, é política. E essa taxação de 50%, nenhum outro país recebeu, só o Brasil. Então, é incabível, né, essa taxação de 50%.